Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre transporte rodoviário de passageiros. Exclusivo: Flixbus sobe o tom contra a ANTT no CAD e diz que a agência atua de forma bizarra em favor do oligopólio dos transportes rodoviários, trajetória que culminou no atual marco regulatório não é apenas longa, é reveladora. Segundo plataforma, a ITT diz que Flixbus adota práticas desleais e arrenda linhas de forma disfarçada. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A plataforma internacional Flixbus subiu o tom contra a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, junto ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça, em processo que apura supostas práticas de concorrência desleal e predatória no sistema de linhas de ônibus rodoviários interestaduais. O documento é de 18 de maio de 2026 e é trazido com exclusividade pelo criador e editor-chefe do Diário do Transporte, Adão Bassani, nesta segunda-feira, 25 de maio de 2026. O documento se refere ao processo junto ao CAD, no qual, a partir de denúncias da ABRAT, associação que representa as empresas de linhas regulares, a ANTT diz que as linhas são autorizadas para as empresas parceiras da Flixbus, mas é a companhia internacional que opera. A ABRAT chamou a prática de arrendamento disfarçado. Na defesa, a Flixbus chama as atitudes da ANTT em confirmar denúncia da ABRAT de esdrúxulas e absurdas e diz que a agência federal sempre atuou para impedir a entrada de novos operadores no mercado em benefício de estruturas oligopolizadas no chamado TRIP, transporte rodoviário interestadual de passageiros. Há anos, a ANTT atua para fechar o TRIP e hostilizar entrantes, a fim de melhor situar o CAD neste debate. A Flixbus apresenta informações sobre como a agência forçou a edição de marco regulatório que dificulta a entrada em contrariedade às recomendações de seu corpo técnico e de outros agentes relevantes. 2. As manifestações contundentes de agentes relevantes, STF, órgãos de advocacia da concorrência e CAD, a respeito da estrutura oligopolizada do TRIP e da urgência de sua abertura, e ainda 3. O uso de expedientes administrativos pela agência
para bloquear, na prática, a entrada e a expansão da Flixbus, diz trecho do documento obtido por Adam Bazzani. A Flixbus também fez duras críticas ao atual marco regulatório das linhas rodoviárias e disse ao CAD que o modelo foi desenhado para dificultar a entrada de novas empresas, o uso de plataformas tecnológicas e beneficiar as operadoras de grande porte que há décadas atuam neste mercado. A trajetória que culminou no atual marco regulatório do TRIP na resolução ANTT número 6033 de 2023, o marco regulatório não é apenas longa, é reveladora. 35. Em vez de implementar com lealdade institucional o regime de autorização concebido para abrir o mercado, reduzir barreiras à entrada e forçar concorrência, a diretoria da ANTT passou anos alternando omissão deliberada, recomeços artificiais e mudanças de rumo oportunistas, sempre no exato sentido de proteger incumbentes e neutralizar a entrada de modelos mais eficientes, inclusive plataformas de intermediação, enquanto proclamava no discurso estar modernizando o setor, diz a defesa da Flixbus. Curiosamente, na primeira janela para obtenção de novos mercados rodoviários, como também noticiou o Diário do Transporte de forma exclusiva, que com a marca própria Flixbus, a gigante alemã conseguiu 1.158 mercados onde não havia oferta até então e 72 mercados onde já há uma oferta. A empresa se inscreveu com sua própria marca. Os resultados para todas as empresas foram divulgados em 24 de abril de 2026, mas em 11 de maio de 2026 foram suspensos após a necessidade de revisão devido à regulação de mercados que estavam sendo pedidos judicialmente. Um novo resultado deve ser divulgado em 15 de junho de 2026 e a Flixbus deve figurar entre as selecionadas. No documento, a Flixbus critica o CAD este adiamento e dá a entender que se trata de uma atitude proposital da ANTT para postergar um resultado que já está atrasado. Mas a instabilidade deliberadamente produzida pela agência persistiu. Em mais uma reviravolta, em 11 de maio de 2026, a ANTT informou nova retificação das listas de mercados disponíveis para novos entrantes via janela extraordinária, lançando o procedimento novamente a estaca 128. Nesse ponto, é importante lembrar que a janela extraordinária, ora em curso, que novamente foi atrasada, deveria não apenas ter sido concluída
em 2024, mas também deveria ter sido sucedida de 2 janelas ordinárias em março de 2025 e 2026, com o plano de ampliação gradual do sistema de TRIP, previsto na resolução ANTT número 6033 de 2023. Contudo, até o presente momento, absolutamente nada foi implementado e não há qualquer previsão minimamente confiável de quando isso virá a ocorrer. 129. Em suma, mesmo nas raras e estreitas hipóteses em que a própria regulação admite a entrada de novas empresas, a ANTT segue protelando, embalhando e esvaziando o cumprimento das regras que ela mesma editou. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa notícia é bombástica, pois a Flixbus acaba de subir o tom contra a ANTT no CAD e diz que a agência atua de forma bizarra em favor do oligopólio dos transportes rodoviários. Segundo informações do portal Diário do Transporte, a plataforma internacional, a Flixbus, subiu o tom contra a ANTT, junto ao CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça, em processo que apura supostas práticas de concorrência desleal e predatória no sistema de linhas de ônibus rodoviários interestaduais. E o documento é do dia 18 de maio de 2026 e é trazido com exclusividade pelo criador e editor-chefe do Diário do Transporte, Adam Bazzani, nesta segunda-feira, 25 de maio de 2026. O documento se refere ao processo junto ao CAD, no qual, a partir de denúncias da ABRAT, a associação que representa as empresas de linhas regulares, a ANTT diz que as linhas são autorizadas para as empresas parceiras da Flixbus, mas é a companhia internacional que opera. A ABRAT chamou a prática de arrendamento disfarçado, mas só que na defesa, a Flixbus chama as atitudes da ANTT em confirmar denúncia da ABRAT de esdrúxulas e absurdas e diz que a agência federal sempre atuou para impedir a entrada de novos operadores no mercado, em benefício de estruturas oligopolizadas no chamado TRIP, Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros. E eu vou estar destacando aqui com vocês este trechinho que a própria Flixbus, no caso, ela acaba se defendendo no caso, das ações da ABRAT e também da ANTT. E ela diz o seguinte: há anos a ANTT atua para fechar o TRIP e hostilizar entrantes. A fim de melhor situar o CAD neste debate, a Flixbus apresenta informações sobre como a agência forçou a edição do marco regulatório que dificulta a entrada, em contrariedade às recomendações de seu corpo técnico e de outros agentes relevantes. 2. As manifestações contundentes
de agentes relevantes, que é o STF, órgãos de advocacia da concorrência e o CAD, a respeito da estrutura oligopolizada do TRIP e da urgência de sua abertura, e ainda 3. O uso de expedientes administrativos pela agência para bloquear na prática a entrada e a expansão da Flixbus. Isso diz o trecho do documento que foi obtido por Adam Bassani. Galera, na minha humilde opinião, eu mantenho o meu posicionamento, pois essa ação da Abrat e da ANTT me soa com vergonha, vexame da própria ANTT e também da Abrat, que tenta de tudo para impedir a inovação de chegar em nosso país. Mais uma vez, Abrat e a ANTT, eu sinto vergonha de vocês, pois vocês estão manchando, no caso, a imagem do transporte rodoviário interestadual e também estão dificultando a concorrência de chegar em nosso país, no caso, a inovação, já que empresas consolidadas não conseguiram implementar um modelo de inovação, chegou a hora da Flixbus e da Busser, e vocês não deixam de forma alguma a Flixbus operar as suas linhas interestaduais por meio das empresas parceiras em paz. Essa atitude que vocês estão tomando é vexatória, é vergonhosa. E eu tenho vergonha da ANTT, de vocês da ANTT, e eu tenho vergonha de vocês da Abrat, pois vocês estão tomando uma ação completamente errada e, claro, manchando o transporte rodoviário interestadual brasileiro. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.